Olá, bom dia, colegas. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos, em nome da Comissão da Biblioteca, da Comissão do Correio e da linha de trabalho Psicanálise e Racialidades, a participação em mais essa edição do Leituras na Biblioteca. Agradecemos também a presença da diretoria do Instituto Apoa, né, com a Luciane Suzin. Hoje, então, a partir do tema Racialidades, Psicanálise e Instituições, estão conosco os autores dos textos publicados na edição do Correio 347, de novembro de 2024. Hoje a gente discute os trabalhos do Jaime Betts, que traz a pergunta: por que é tão difícil falar sobre racismo com pessoas brancas, psicanálise e letramento racial? As colegas Isadora Machado e Janine Kiernev nos trazem o texto Carolina Maria de Jesus e o Quarto de Despejo, do subsolo da cena social à margem da língua. Também Norton, César Dalfolo da Rosa Júnior, escreve O Barco de Grada Quilomba, o silêncio profundo ao enfrentamento das políticas perversas de silenciamento e de apagamento. E junto com a colega Carolina Lima, ele também escreve o texto Racismo e Vergonha. Marta Conte traz o texto O Racismo é uma questão para todos nós, um sintoma do laço social. Marco Antônio Moraes, na tela, traz o texto Pomba ou Pombo? A rua, uma casa, um continente. José D'Amico escreve Empurra daí, que nós empurramos de volta e mais forte. Elaine Silveira, com o texto Moebianidade Clínica Política na abordagem do racismo. Tayasmin Onmash, Ações Afirmativas, um novo ato de fundação. E colegas da SIG, Luciana Lara, Andréa Mongeló, Agatha Barbie, Silvana Renzel, Janete Dócolas, Renata Brumbirk, Eneida Braga, Fernanda Pinheiro, Luísa Dal Ponte, Lísia Refosco, nos trazem por que a psicanálise precisa ser interrogada pelo racismo. Também os testemunhos de Priscila Machado de Souza, Mérito do Sacrifício, e Isabel Oliveira de Campos, não sabia que era parda, mas sabia que não era branca. O que não vi na cor da minha pele. Nessa edição do Correio, temos ainda a escrita de Andréa Guerra, A Branquitude lida a partir do inconsciente, direção clínica e política para uma psicanálise situada, e entrevista com a psicanalista Isildinha Nogueira. Com leituras na biblioteca, abrimos os trabalhos da comissão deste ano de 2025, um projeto que propõe ler, questionar, fazer circular a palavra e refletir sobre temas que se articulam com a psicanálise e que pedem voz e escuta entre nós, psicanalistas. Promovemos a conversa sobre essa temática que segue nos interrogando e nos implicando. Por quê? Onde e como está situada a dobradiça deste movimento na cena social, política e institucional, e é o que nos convoca para o debate na cultura e dentro das instituições psicanalíticas. Para tanto, temos uma mesa bem cheia. Dentro do espaço de aproximadamente 1h30, seguimos com a discussão entre os autores e a apresentação dos textos, e então com a abertura para o diálogo e a circulação das questões. Passo, assim, a palavra ao colega Jaime Betts, membro da POA, coordenador da linha de trabalho, que irá conduzir a conversa de hoje. Bom dia, é uma satisfação muito grande podermos estar reunidos aqui presencialmente e na tela para conversarmos sobre os desafios no enfrentamento do racismo. E se eu puder fazer circular a palavra viva, dos textos que reunimos nesse número do Correio, agradecer a parceria com a Biblioteca da POA, com o Correio, que propôs esse tema de racialidades, psicanálise e instituições, e da gente poder debater a respeito. Enfrentar o racismo nas instituições psicanalíticas, o desafio vai muito além das ações afirmativas. Ações afirmativas, assim, é um pedacinho do que é preciso fazer para uma reparação histórica. Eu me dediquei a ler os trabalhos todos e escolhi um ponto para ressaltar que percorre, de alguma maneira, todos os textos.
E eu achei muito feliz a referência que o texto das colegas da Sigmund Freud escreveram, a referência ao Derrida, numa palestra que ele deu nos Estados da Alma da Psicanálise, o impossível para além da soberana crueldade, fazendo menção a de que resistir ao trabalho de análise da crueldade cria na psicanálise uma resistência a si mesma, uma espécie de doença autoimunitária. Nos compete analisarmos, refletirmos entre nós dessa soberana crueldade e como é que ela é vigente entre nós em relação ao racismo. E eu acho que quando nos propomos a receber pessoas negras, pardas, indígenas em formação na instituição, tem um aspecto que nos passa a nós brancos desadvertido muitas vezes, que é a crueldade da ideologia do branqueamento. A violência e a crueldade a que submete as pessoas essa perspectiva do branqueamento. A Lélia Gonzalez fala no estilhaçamento da identidade da pessoa negra, parda e indígena quando se vê mergulhada num ambiente de branquitude. Como é que funciona esse ambiente de branquitude? Para isso, eu queria compartilhar uma breve testemunhar com vocês, uma breve experiência que eu passei, muito longe desse estilhaçamento, mas que tem a ver. Na juventude, eu tive a oportunidade de visitar, ainda estudante de psicologia, a Universidade de Berkeley, na Califórnia. Eu, né, yes, né, lugar de origem da contracultura e como é que seria, fui, né, ávido para a livraria do campus a percorrer os títulos, né, e comecei a me angustiar profundamente porque não tinha um único título ou autor conhecido, nada, nem Freud. E me vi angustiado pensando, como seria eu me ver mergulhado aqui de repente? Nenhuma referência comum conhecida. Uma angústia muito forte. Volto a dizer, nada comparado a esse estilhaçamento da negritude diante da ideologia do branqueamento. Chegando para análise, na volta, a pergunta do analista, mas o que te obriga a ficar nessa situação? O que te põe nesse impasse? Muito simples, né? Muito simples, depois de muita análise, né? Onde um ideal de eu materno funcionava como imperativo. Teria que me ver colocado em uma situação, não eu. Bom, no branqueamento, nós temos essa crueldade de submeter as pessoas negras, pardas, indígenas a uma situação de despersonalização. Eu vou pedir para passar uma imagem, alguém poderia dar um toque para a secretaria para passar a imagem? Queria compartilhar a imagem. Trata-se de uma obra do artista plástico e fotógrafo João Castilho, que denuncia o racismo e a inércia da sociedade brasileira que aposta no futuro, mas repete os erros históricos do passado. Nós fazemos isso também quando não questionamos a crueldade da branquitude, imposta como ideal de eu imperativo superegóico a pessoas de outras etnias e cores e raças. O Lacan fala em relação à desintegração da identidade, uma citação dele. O sujeito será afetado por uma desordem provocada na junção mais íntima do sentimento de vida. Eu achei uma citação importante que foi trazida num dos artigos, não me recordo agora qual deles, porque volta e meia a gente ouve de psicanalistas que identidade não é um conceito psicanalítico. E eu acho interessante que isso seja dito, porque o ego nada mais é do que o que o Lacan diz assim, que identificação é aquilo que vai cristalizar numa identidade. Nosso senso de nós mesmos é uma identidade. A questão é quando ela fica enrijecida e não se renova. O desafio de enfrentarmos o racismo nas instituições psicanalíticas passa por flexibilizarmos, ou seja, analisarmos as nossas identidades brancas
as nossas epistemologias psicanalíticas, com as quais nós também nos identificamos, temos uma identidade em relação a isso. A gente vê isso nas diferentes escolas psicanalíticas, quando não dialogam entre si, dizem não, as minhas referências são mais psicanálise do que as outras, né? E assim por diante. Mas não se trata de inventar completamente uma outra psicanálise que eu quero fazer referência. Mas antes, uma brevíssima citação de uma das crônicas do José Faleiro, no livro dele, Mas em que mundo tu vive? E esse me parece um ponto importante, assim, em que mundo nós vivemos e qual é a nossa abertura para dialogar com outros mundos. Diz o Faleiro na crônica De Volta ao Campus. Quando o galpão onde eu trabalhava finalmente ficou pronto no campus, eu dei graças a Deus. Creia-me, leitor, não existe ambiente mais hostil para um pé rapado do que um ambiente acadêmico. Eu acrescentaria instituição psicanalítica também. Impossível ficar à vontade. Nada ao redor traz sensação de conforto, nada ao redor lembra minimamente as vielas e os barracos que estamos acostumados a ver à nossa volta. Ninguém ao redor nos desperta a mínima sensação de identificação ou nos inspira empatia. É todo mundo pálido demais, é todo mundo civilizado demais, é todo mundo bem vestido demais, é todo mundo sem ginga, é todo mundo sem swing, é todo mundo tão diferente de nós, e em tantos sentidos. Dei graças a Deus quando o galpão finalmente ficou pronto e eu soube que não precisaria mais ir comprar refrigerante no meio dos universitários. Mas fiz uma promessa boba para mim mesmo naquele dia. Em nenhuma circunstância eu voltaria ali, exceto como estudante de letras. Ou bem eu voltava como estudante de letras, ou bem não voltava mais. Ele voltou e vemos a carreira de escritor que ele vem desenvolvendo e se inserindo em outro lugar com a sua experiência de vida, com a sua negritude e trazendo, recomendo muito, é um retrato do mundo de onde ele vem e para onde ele está indo com as outras obras dele. Para encerrar, eu queria trazer uma referência do Ayush, Psicanálise e Hibridez, Gênero, Colonialidade e Subjetivações, onde ele diz o seguinte: como podemos abordar psicanaliticamente as mutações antropológicas contemporâneas nos campos das sexualidades, das sexuações, das misturas culturais, das migrações, respectivamente definidas por exclusões de gênero, sexualidade, raça ou cultura, mas também por minorizações de classe. Embora não se trate de forma alguma de fundar uma psicanálise das minorias, o objetivo é refletir sobre a especificidade dos processos de subjetivação dos sujeitos minorados, excluídos, subalternizados, e a reformulação das noções psicanalíticas que resultaria disso. É um trabalho de reformulação, não é trabalho de descartar a psicanálise de todo, mas temos conceitos, posicionamentos, identidades teóricas que é importante que a gente possa reformular a partir da interação com pessoas que vivem em outros mundos e procuram formação psicanalítica ou tratamento. A ideia é a gente fazer breves intervenções para podermos trocar impressões e questões, e então passo a palavra para a Priscila e, na sequência, para o Norton, porque eles precisam sair um pouquinho antes, porque tem uma atividade do Palavra Vida lá na Livraria Baleia. Aberto. Palavra aberta. Bom, se a palavra estiver viva, ela tem que estar aberta. Bom lápis. Bom lápis. Então, tá, bom dia. Eu tô rindo aqui com a Doris porque nós trabalhamos juntas na clínica Palavra Viva. Então, assim, acho que o lápis é interessante mesmo.
Bom, obrigada pela tua fala, Joima, acho que iluminou muitas coisas. Eu vou fazer, na verdade, algo mais breve, mais improvisado também, confesso, porque acho que a ideia era a gente também mais levantar o diálogo, sublinhar, destacar algo do texto. Particularmente, eu escolhi um pouco mais assim me deter no texto do D'Amico, que não sei se vai poder estar, ou se está por aí, tinha me confirmado, mas... Desculpe, essa é a obra do artista que eu mencionei, desculpe te Ah, interromper, sim. aonde ele recobre o corpo de uma pessoa negra completamente. E é um bom exemplo da arte do processo de branqueamento e o quanto isso sufoca, aprisiona e acaba com a identidade da pessoa. Foi acho, em Porto Alegre, não. Passou, Essa exatamente, eu vi a obra, execução. tentei achar o vídeo, mas Em algum não achei museu, acesso. alguma Bienal. Foi na Bienal. É muito impactante, porque a gente vai vendo o processo de passar o gesso, o engessamento do branqueamento. Aham. Acho que Eu podia pedir para tirar, exatamente. Eu? então, isso é na imagem. Não, acho que ela Não, acho que tem que ser ela. ou ali é um Compartilhar. parar com compartilhamento. Clica ali no compartilhar. Aí tá. Deu, deu. Deu? Bom, então, nessa dinâmica de a gente avivar e sublinhar algumas questões, eu também queria sublinhar o teu texto, Isabel, que esse não sabia que era parda, chegou muito forte, né? E a gente falar sobre o racismo sem testemunhar é muito difícil, né? Então, dividindo também processo analítico, muitos aqui sabem que eu fui fazer grande parte da minha formação, se não a maior parte, no fim, em termos de psicanálise, na Argentina. Depois, em análise, eu entendi que um lugar de estrangeiridade era mais confortável que um lugar de psicanalista negra. E isso é muito forte, né? E olha que a Argentina não é nenhum paraíso para as pessoas negras. Vocês sabem que pessoas assim com esse shape meu não existem muito, mas está no discurso os negros. Então, quem são? São mais as pessoas dos povos originários, Mapuche, etc., que habitavam lá e habitam nas periferias, né? Então, quando a gente escuta frases como estou trabalhando como um negro, quer dizer, trabalhei demais, está se referindo a essas pessoas. Então, me lembrei disso porque falasse dessa experiência de Berkeley, né? E dizer para vocês que a entrevista que está no Correio com a Isildinha foi para mim algo que me levou a escrever o texto Mérito do Sacrifício. Trabalhou em mim essa entrevista ao ponto que eu fui e escrevi esse testemunho que está lá, né? Pertinho do teu ali. Então, é importante, assim, dizer disso e dá alegria também de poder compartilhar esse espaço. Ainda gostaria de ver muito mais pessoas negras aqui, mas acho que a gente está arrumando para uma psicanálise também mais brasileira, mais latino-americana, mais autoral, né? Porque no fim das contas é isso que a gente quer também. E talvez não ficar só replicando. Olha aí, chegou o D'Amico. Replicando, né?
Como diz, então, nosso querido colega D'Amico, que está lá no Canal da Mancha, né? Entre França, Inglaterra, etc. Mas então vamos lá, para não delongar mais, eu tinha escolhido iluminar algumas passagens do texto, então, do José D'Amico. Se acomodando. Então, leio algumas passagens, né, que eu acho fundamentais aqui para nós. Vai dizer, por exemplo, que ele fala, às vezes, de modo provocativo, que aspas, as cotas raciais e as cotas para outros grupos minorizados são mais fundamentais para as pessoas brancas do que para as pessoas negras. Explico. É possível, do modo como a sociedade brasileira foi e segue sendo constituída, que uma pessoa branca pertencente às classes mais abastadas, como boa parte dos psicanalistas, das psicanalistas, passe uma vida inteira sem conviver com uma pessoa negra que não esteja numa posição subalternizada. Então, é preciso lembrar que o racismo se baseia no mito do negro como objeto, interiorizado pelo negro. O fármaco de Fanon, ou seja, a superação do racismo, é realizada pelo reconhecimento do grande outro, pela aceitação que ele tenha lugar. Pelo menos entre nós, os dessemelhantes, precisamos de uma outra política dos afetos. Há duas posições opostas, mas complementares, que Fanon evidenciou. Uma superidentificação com os mecanismos colonialistas, que adota e privilegia os aspectos dominantes da colônia, a branquitude, a europeização. Só um pouquinho aqui que meu celular se bobeou. Aquela e etc. E aquela que, negando, busca um retorno a si e se redobra em defender suas origens. Ambas são patologias mistificadoras. Bom, acho bem fundamental essa questão de pensar, né, que não é favor, que não é com uma postura condescendente, que se espera as ações afirmativas, mas que realmente as pessoas brancas têm muito a perder se continuarem nessa postura de sujeito universal, sem abrir espaço, então, tanto para se racializar quanto para coabitar, né, com outras raças, e aí a gente pode estender também para as questões de gênero e sexualidade que estão despontando. Eu vou deixar por aqui, porque a gente tem muito que conversar. Então, vamos adiante. Obrigado, Priscila. Norton, senta por aqui para... Ou aqui, Ou aqui. ó, pra cá. Bom dia a todos. Quero agradecer, então, a comissão da biblioteca, né, e a linha de trabalho do Instituto. Acho que é um momento especial na PUC, que estamos promovendo hoje, né? E venho com a esperança que a gente consiga avançar nessa discussão, no sentido também de poder implementar ações. Eu trouxe 2 recortes apenas, né, que eu preciso que a palavra circule, né, e não ocupar muito tempo. Um recorte do texto do D'Amico, que bom que o D'Amico está por aí, e um recorte do texto dos colegas da SIG, tá? E eles conversam num ponto que eu gostaria de destacar, e destacar também isso que o Jaime inicia falando no texto dele, a partir de uma citação da Djamila Ribeiro, né, de que racistas são sempre os outros. É incrível o quanto a gente ouve isso, né? Sobretudo quando ela diz algo que todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha que é racista. Eu queria começar por esse ponto, porque me parece que aí tem um ponto de partida na discussão, que é a gente poder reconhecer o racismo que nos concerne, que a gente cada vez mais vê o quanto isso é difícil, né?
as pessoas poderem assumir o racismo que lhe concerne, mas, sobretudo, o que vamos fazer em relação a isso, né? Porque eu acho que aí tem uma questão de ordem ética, né? Tanto do ponto de vista individual, da condição de sujeito de cada um, quanto do ponto de vista institucional. E a partir da citação dos colegas, eu quero me deter um pouquinho na questão institucional. Eu acho que eles fazem uma intervenção muito precisa em relação a isso, né? O título do D'Amico, Empurra Daí, que nós empurramos de volta e mais forte, é incrível o quanto a gente sente isso, percebe isso com muita contundência, com muita clareza, o quanto isso diz de uma verdade. E ele diz o seguinte: ainda que envergonhadas e com medo do que consideram uma cultura do cancelamento, uma série de vozes tem, no interior das instituições psicanalíticas, realizado falas contundentes, manifestando sua contrariedade contra o que seria identitarismo, emocionalidade, modismo, e que o inconsciente não teria cor, que a instituição não está preparada, o que estamos ainda no tempo de compreender, que estaríamos ainda no tempo de compreender. A gente lê o texto e se dá conta que a gente ouve isso, né? Ouve isso com bastante frequência, não só como uma interrogação, mas como uma afirmação contundente, como se fosse uma espécie de verdade absoluta, né? De que a psicanálise e suas instituições não têm posição política, e quando ocorre pessoas negras que contradizem tais posições, não raro são posicionadas como violentas. E ele diz: preciso alertar que isso sim é violento e racista. Tais manifestações são repetidas numa série interminável que qualquer psicanalista, por menos avisado que fosse, perceberia a lógica neurótica presente em tais enunciações. Achei muito preciso. Colocaria em discussão apenas se é uma lógica neurótica. E aí eu entro numa questão que a SIG traz, porque a SIG faz referência, acho que são todos colegas da SIG que aqui são, né? Não vou citar todos porque são vários, então, né? Mas apontam a lógica do desmentido. Eu acho esse um ponto importante nessa discussão, né? A nossa posição perversa em relação ao racismo, porque frequentemente a gente fala de uma posição de recalcamento, né? Então, eu acho que isso é uma forma da gente se defender da nossa responsabilidade em relação a isso e também da perversão que nos concerne. Rapidamente, então, os colegas trazem o seguinte: a psicanálise não está isenta dos efeitos da história, da cultura e do contexto simbólico, branco e eurocêntrico no qual foi gerada. E se interroga o que nos levou e segue nos levando a naturalizar essa hegemonia em tantos espaços nas instituições psicanalíticas. E, para finalizar, diz o seguinte: uma associação psicanalítica devidamente apropriada de sua inserção no campo social deve assumir como responsabilidade a transformação das estruturas desiguais de poder. Somente assim é possível perseguir a vivência democrática e os espíritos éticos da humanidade. Depois, como escreve Cida Bento, né? Achei muito precisa e preciosa essa. Bom, todos os textos são muito preciosos, né? Eu escolhi recortar esses que interrogam a instituição assim de forma bem direta. Muito obrigado. Obrigado, Norton. A Yasmin? Bom dia. Deixa eu abrir aqui. Bom, eu li todos os textos. Eu não preparei exatamente uma fala, mas, enfim, vamos ver como corre, né? Vou começar, então, pelos testemunhos. Eu acho que o testemunho da Priscila e da Isabel, de algum modo, conversam, né? E a Priscila, ela bota o título do Mérito do Sacrifício, e eu li no sentido de sacrifício, de sacrificar, né? O que é que
que a gente fica sacrificando, nós, né, como pessoas negras, ficamos sacrificando para estar nos lugares. E aí parafraseei aqui um pouco a Priscila, né? Então, sem ter acesso à meritocracia, que para a gente é impossível, ela depende de outras coisas que ficam por trás desse significante, precisamos conquistar nosso mérito através do sacrifício do nosso sangue, do nosso corpo, da nossa sanidade. A gente está num momento em que se desvela, assim, muito da supremacia branca, né? Eu acho que as falas do Trump, né, o que acontece agora nos Estados Unidos, assim, enfim, escrachado, né? Escrachado. E a gente pode pensar que eles sempre tiveram uma supremacia, os estadunidenses sempre tiveram uma supremacia, não se comunica, pelo menos não se comunicava do jeito que é aqui, mas embora aqui é mais pelos não ditos, né? Mas a gente sabe que a branquitude, de um modo geral, acorda, né? Aqui também ficou bastante escrachado. Eu trouxe, Norton, a questão dos tempos, né? Tempo de compreender, que também é algo que volta e meia a gente se pega pensando. E eu não vou comentar muito, né? Porque eu tenho que refletir mais sobre esse texto, mas tem o texto Carolina Maria de Jesus e o Quarto de Despejo, né? Da Isadora Machado e Janine. E aí, eu acho que elas acrescentam algo a mais, né? Quando trazem, incluem, então, usam a parte de despejo para pensar a questão do tempo espiralar. Mas só como recomendação, porque eu mesma preciso entender melhor. E racismo e vergonha, né? Achei excelente, assim, quando vocês chegam na questão do inventário, né? Implementar as ações afirmativas é uma decisão política de superar a desigualdade e reparar dívidas históricas. As políticas de reparação que buscam a diversidade institucional colaboram para a modificação das estruturas rígidas em que há um modelo único de sujeito e de pensamento. Outro dia eu estava num grupo e a gente estava conversando sobre branquitude e eu era a única pessoa negra do grupo e as pessoas assim muito implicadas na discussão, né? E nós estávamos falando sobre então as resistências, né? Na questão, a gente estava falando justamente sobre os psicanalistas, né? Aquela coisa assim de que, bem, como é que vamos atrair pessoas negras para cá? Porque tem que ser pelo desejo, não tem outro jeito e tal. Então, fica se centrando na questão do desejo, né? Se as pessoas negras vão ter ou não o desejo de chegar, mas não se fala na resistência, né? Então, se é para usar o conceito psicanalítico, então vamos falar na resistência dos brancos, né? E aí eu perguntei para ela assim, e vocês já se perguntaram o que é essa resistência? Né? O que acontece? Né? Se dá para falar mais sobre isso? Bem, a Elaine vai falar então da intervenção social, né? Ampla, intervenção social ampla. A Elaine, intervenção social ampla é tão importante quanto a intervenção clínica. E então, né, nesse sentido, super importante o letramento racial, porque não é uma coisa
eu acho também que não é uma coisa que só a clínica, né? Que a clínica psicanalítica, né? A clínica psicanalítica tem limites também. E os significantes que, de algum modo, se relacionam com a negritude, né? Eles ficam tão engessados em si, né? Que, que a branquitude consegue não se relacionar com eles. Então, talvez, assim como eu falei do sacrifício que nós negros, né, somos instados a fazer, acho que talvez seja das pessoas brancas poderem se perguntar como se relacionam com esses significantes, né? Que não se trata de todo mundo ir para o terreiro, não é disso que eu estou falando, né? Mas, enfim, não dá para viver como se esses significantes não circulassem também no mundo da branquitude, né? Eu acho que é isso, assim, tá? Enfim. Eu só gostaria, assim, de dizer para o Marcos Antônio Ribeiro Moraes, que eu não conhecia, eu via que ele está lá, online, né? Que eu adorei o sonho, né? O fragmento clínico que ele compartilhou. Mas realmente, acho que ajuda a pensar a clínica mesmo. Obrigada. Obrigado, Yasmin. Isabel? Bom, gente, eu não preparei nada assim. É, eu estou tentando começar a escrever sem ter que ser testemunha, porque a minha escrita sempre passa, porque eu sou muito tomada pela questão de sermos feitos de efeito. Mas eu acho também que é um momento, achei, né, de uma maneira geral, vem se falando, mas eu acho que pensar a instituição. Eu acho que sim, o sofrimento, né, do negro, das pessoas negras, mas não basta oferecer as ações afirmativas, não basta, não basta, né? Já ouvi, mas as ações, mas estavam lá, né? Não vieram porque não quiseram, sabe? Não é só disso que se trata, né? Eu acho que é muito mais do que isso. E isso não tem. Eu fico pensando assim, por mais que se faça grupos, por mais que se faça seminários, por mais que se leia autores negros, é preciso que passe de alguma forma pelo corpo de cada um, sabe? Para saber, por essa lógica do universal do branco, poder se enxergar nisso, para poder se dar conta do que é não ser isso, né? E, enfim, eu fiz algumas anotações nos textos também, mas tem coisas muito, muito legais, mas eu vou deixar circular a palavra também, né? E reforçar, assim, a questão institucional, né? É, teremos mais pessoas negras dentro da instituição, dentro das instituições. Achei o trabalho da SIG muito legal, eu transitei pela SIG no tempo da PUC, muito importante a maneira como vocês levaram o censo, que vocês fizeram, enfim, achei, eu não conhecia, né, não tinha tido acesso ainda a esse trabalho de vocês, achei muito, muito, muito importante, tá? Mas é isso, tá? Obrigado, Isabel. D'Amico? Bom dia, bom dia. Desculpa o atraso. Bom, eu li todos os textos, já tinha lido, e li de novo para estar aqui, mas resolvi não exatamente olhar, fazer um comentário rápido um pouco. Primeiro, eu estou esperançoso, né? Não estava até muito pouco tempo atrás, mas eu acho que é um movimento de textos, né? Assim, a gente pega esses textos aí mais que estão olhando para a história da psicanálise, que estão textos revisionistas e que vão precisar ser revisados de novo, mas de muitas outras produções que estão tocando em questões importantes, e que eu acho que não, as coisas não vão continuar como estão, né? Eu entendo, eu olho a psicanálise a partir de uma figura do Viveiros de Castro, que vai dizer que ele é falando das ciências humanas, que é um pouco um Calhambeck, que a gente consegue ligar, andar um pouquinho para frente e que daqui a um pouquinho ele começa a
e para. Né? Ah, eu acho que ela é uma boa figura, né? Mas esse andar um pouquinho para frente é o que me motiva a pensar uma série de coisas que... Quer dizer, a questão racial, ela chega nas instituições psicanalíticas, eu acho que por três movimentos, né? Um é as ações afirmativas na universidade. O outro é uma discussão sobre a decolonialidade. E o terceiro aspecto são as clínicas públicas, né? As clínicas públicas de psicanálise que retornam, né? Ah, e se a gente vai olhar para esses movimentos, e aí eu acho que o Gabriel Tupinambá, a Yasmin foi ontem, né? Eu estou lendo o livro do Gabriel e eu acho que ele faz uma ponderação importante que talvez da necessidade da gente, às vezes, separar um pouco a psicanálise da política para depois poder juntá-la. Né? Senão a tendência é da gente usar conceitos psicanalíticos para interpretar vários campos das ciências humanas, a sociologia, a antropologia e tal, de modo como se a gente dissesse a verdade sobre isso. Né? E ele aponta do perigo disso. Né? Então, me parece que essas frestas aí estão indicando que a gente possa caminhar, né? Por exemplo, os coletivos de psicanálise pública, a maioria deles não tem uma linha única, né? Não são lacanianos, ou freudianos, ou winnicottianos só. Né? Isso permite uma das cosmopolíticas negras, que é a multiplicidade. Então, esse me parece um elemento importante, né, que os coletivos vêm trazer. E uma outra coisa que isso está claro nos textos que estão saindo, né, tem saído dissertações e teses a partir dessas experiências, né, porque foram 200 coletivos em poucos anos que se abriram no Brasil, e uma das coisas que eles estão apontando é que essa galera jovem, que a gente tem, óbvio que tem várias contradições nesses movimentos e tal, mas que a galera jovem que está lá está dizendo assim: eu não quero mais aquela formação piramidal, dogmática das instituições psicanalíticas. E racista ou brancocêntrica das instituições psicanalíticas. Isso eles estão dizendo. Né? E eu acho que é preciso escutar. Né? Eu acho que este evento aqui ajuda a isso, né? A gente escutar essas coisas que estão acontecendo e que vão abrir frestas ah, fundamentais. Uma outra, a colega acabou de dizer sobre, não é só ações afirmativas, obviamente, porque se sabe que a desigualdade não mudou no Brasil, apesar do avanço das pessoas negras nas universidades. Está se acentuando. É estranho que estava me lembrando que o Juliano Moreira entra né, que é um dos primeiros que lê a psicanálise no Brasil, ele entra na faculdade de medicina na Bahia com 15 anos. E aí eu vou atrás disso, vou descobrir que naquela época tinha mais estudantes negros na faculdade de medicina do que hoje, mesmo com as ações afirmativas. Então, o racismo, ele avançou, ele não diminuiu. Né? E aí, bom, nos textos, nos jargões, né, da psicanálise se usa a ideia do laço social e tal, e eu tenho trabalhado um pouco para desconstruir isso na ideia do contrato social. Então, eu diria mesmo nós negros que vivemos aqui no Brasil, num subproduto colonial europeu, nós convivemos com dois contratos sociais. O contrato europeu e o contrato da afrodiáspora. Né? E se a gente não compreender isso vai ter implicações na clínica, na formação, etc, etc. Né? Então, era isso que eu pensei assim de dizer para a palavra circular, só para a gente... Obrigado, D'Amico. Obrigado. Marco, Marco está na tela. Bom dia, colegas. Não sei se estão me vendo aí, Jaime. Sim, Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu também não preparei assim muita coisa e nem tem espaço para tanta coisa, né? Tem muita gente para falar, né? Mas assim, os textos são todos de muita qualidade, e eu me deixei tocar na leitura de cada um deles. E pela questão que muitos vão insistir, retomar
colocar, que é a questão do corpo. Aí, então eu fiz um recorte de alguns, né, assim, que me tocaram de uma forma mais especial, mas eu acho que esse tema do corpo atravessa, de algum modo, todos os trabalhos dos colegas. Do texto do Jaime, quando você fala, a questão do racismo passa pelo corpo, pela imagem do corpo do racista, compreendido como superior ao corpo do outro, corpo do negro, né? O primeiro seria humano, o segundo não humano, né? Aí, assim, já é uma leitura minha aqui, né? Inferindo aí. Do D'Amico, assim, me chamou a atenção uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Quando ele diz: o que constitui a civilização ocidental como aposta às demais, abrindo as portas para o racismo, é o repúdio à emoção e a negação do animal interior, ameaçador e tenebroso. Isso significou a animalização do outro, como sugere Derrida, e que, ao desumanizar o outro, desumaniza a si mesmo. Aqui eu pensei o corpo, né, como lugar da emoção, né? E ele ainda diz: a aceitação das diferenças supõe a superação de centros, o esforço de superação dos centros. Eu pensei a superação da centralidade do corpo branco, né? Assim, subentendido aqui. Né? E veio isso, talvez, impactado pela leitura dos outros textos. O texto da Isabel, quando ela diz: a raça anuncia e enuncia, chegando antes dos enunciados articulados no divã. Analisantes negras e negros podem passar anos sem se referir à sua raça, mas a raça é um dito. E a raça está inscrita, né, na presença do corpo. Né? Tanto é que a imagem que você trouxe, né, já é um recobrimento no corpo, né, da marca racial. E ainda no texto da Isabel, onde se localiza essa pergunta para mim foi muito forte. Né? Onde se localiza meu corpo ao escutar aquele corpo atravessado pelos significantes que os constituíam? Para tanto, penso que não há outra forma que não seja a de deixar aproximar nossos corpos dos efeitos do racismo, assim como de toda a forma de segregação que localiza um grupo na centralidade em detrimento de outro. Da entrevista com a Isildinha, eu recortei aqui uma parte que diz assim: não é que ele vai passar pela castração para poder dar conta de se inserir no processo civilizatório. Ele já está excluído, ele é excluído de antemão. E eu acredito firmemente que isso adoece psiquicamente. A estrutura psíquica é a mesma, os atravessamentos culturais, políticos é que são outros. Achei interessante pensar, né, que é com um determinado corpo, ou uma determinada imagem constituída, né, na cena do estágio de espelho, né, que um sujeito atravessa ou não o momento crucial da sua constituição psíquica, que é o Édipo. Pensei nisso, nessa questão como uma possibilidade de diálogo entre as questões de racialidade e a psicanálise. Desafio que temos de superar a centralidade do corpo branco para que outros processos, outros corpos com inscrições, né, possam ter lugar de fala. Né? É isso. Obrigado, Marcos. Luciana, alguém da SIG?
Agora eu olhei para lá um pouco e já. Adriana, senta aqui, ó. Senta aqui. Bom, pode ser. Também não preparei nada, assim, eu vou um pouco na Associação Livre. Eu me chamo Agatha, eu não conheço muitas pessoas da APOA aqui, então me apresento. Eu sou coordenadora da Comissão de Ações Afirmativas da SIG, junto com a Andréa Mongeló e a Luciana faz parte. Todas as pessoas que estão como autoras do texto são parte da comissão, né? Então a gente achou importante nomear todas, né? Vou fazer coro com o Norton, assim, de que a questão da instituição, para mim, é bem importante, né? Não à toa a gente está com essa proposta de ações afirmativas na SIG. E uma pergunta que me ficou, acho que até foi do texto da Yasmin, sobre a questão do mal-estar, né? De que precisa haver um mal-estar. E eu me pergunto, e não tenho uma resposta, infelizmente, mas acho que essa é a construção, de como é que esse mal-estar é provocado, né, na pessoa branca, especificamente. Acho que todas as pessoas negras falaram hoje em algum momento, tu começou falando, né, da questão de ficar num lugar de exceção, né, ser a única pessoa negra no local. Tu também falou isso, né, Yasmin, Isabel também. E isso é um mal-estar, né? Aí já tem que é de não se encontrar, né, não encontrar pessoas com quem alguém me falou um dia da questão do olhar, né, de poder estar num lugar e se olhar e se reconhecer, assim. E acho que isso é muito importante. Desde a minha entrada no grupo de estudos que gerou, né, a Comissão de Ações Afirmativas na SIC, a gente começou estudando por uns 5 anos, durou o grupo de estudos, e aí virou uma comissão numa necessidade de ter algo mais prático, né, de uma atividade nossa. Me perguntei muitas vezes por que que eu estava me dedicando, né, a esse estudo e a essa comissão. A gente teve alguns momentos em grupo para falar por que que cada um estava se dedicando a isso, né, de uma forma mais pessoal. E aí me chama a atenção que daí parece que esse mal-estar, claro, estou generalizando, né, mas que esse mal-estar nas pessoas brancas que estão implicadas, em geral, vem também por uma falta, né, ou porque são pessoas que têm pessoas negras na família, nos seus círculos, né. Eu não sou de Porto Alegre, sou de uma outra cidade, morei a vida inteira numa região periférica, então meus vizinhos eram negros, meus colegas de escola pública eram negros. Entrei na faculdade, já tinha ações afirmativas, assim, recém começando, mas já tinha uma presença maior, embora não fosse, obviamente, a maioria. E quando eu entro numa associação psicanalítica, né, foi um mal-estar, assim, de que lugar é esse, né? Entre outras coisas, né? De, não só questão racial, mas questão social e econômica também, né? Um contraste muito grande. Então, eu acho que aí também, de novo, né? Marcado por um lugar de ausência, um mal-estar por uma ausência. Para as pessoas brancas que não tiveram essa presença na vida de pessoas negras, né? E a gente sabe que isso é muito comum no Brasil, na classe média alta principalmente. De onde vai vir esse mal-estar? Se não tem esse contraste, a pessoa nem se dá conta, né? Eu disse que eu não tenho uma resposta, eu arrisco, né, talvez uma hipótese de que a presença é o que vai provocar o mal-estar, né? E não à toa a gente aposta, né, na comissão e de implementar ações afirmativas, não só como vagas, né, de ações afirmativas, mas como uma série de coisas que a gente vem propondo, né? A gente tem o clube de leitura antirracistas, a gente tem trabalhado com filme, de uma forma a trazer para a instituição, que é uma instituição majoritariamente branca, essa presença que não está lá, né? Enquanto a gente não tem as pessoas, né, para estarem lá com os seus corpos, assim, a gente precisa fazer isso de alguma forma, né? E a forma que a gente tem encontrado é essa, né, de trazer o assunto, trazer a temática, para que algum mal-estar comece a se provocar. Mas eu sigo com a pergunta, assim, eu não sei se isso é suficiente, né?
Estou feliz de estar aqui hoje para poder pensar sobre isso, porque eu acho que é muito diferente um mal-estar nesse sentido de reconhecer que tem uma ausência, né? E um mal-estar que é pela presença do outro, assim, eu acho que tem, né, alguma diferença aí. E a gente espera que isso aconteça em breve. Possa. Sim, estamos chegando perto desse momento na instituição. Eu queria agradecer a Poa pela publicação e pela oportunidade, pelo convite da gente poder participar dela. Então, acho que vocês conseguiram colocar a discussão colocar o estado da arte, digamos assim, né, num lugar muito importante. E eu fiquei pensando isso, porque eu estou um pouco obcecada com a questão da branquitude, assim, que eu acho que passa por todos os textos, né? Na verdade, me parece, eu concordo inteiramente com o D'Amico e com a Priscila e com a Thaisinha, quando o D'Amico diz que as cotas são para nós. Eu acho que sim, muito mais para nós. Quando tu dizes que a gente tem muito a perder, concordo com isso inteiramente também. Quando a Yasmin fala das tecnologias que poderiam nos tirar, provavelmente, do buraco em que a gente se enfiou, e a gente não está olhando para elas. E eu achei super interessante como a questão da branquitude passa por todos os textos, né? Quando tu já me fala da fragilidade branca. Adorei a metáfora do coletivo. Nossa, tá muito bom. Um passinho à frente. E acho que sobre a interrogação de que tu falava, eu acho que a questão da vergonha é fundamental, porque de alguma forma me parece assim que a vergonha ela precisa ser ultrapassada, né? Mas ela é um momento importante, porque é onde se consegue tirar essa posição narcísica do lugar branco, né? Acho que é onde, inclusive, toca o corpo, né? O mal-estar é físico, assim. Então, acho que a questão da vergonha é fundamental, assim, para desterritorializar isso. E eu destaquei, eu só vou trazer isso porque eu acho que a gente precisa, enfim, né? São muitas coisas e muitos textos. Mas eu destaquei um trecho do artigo da Andrea Guerra, que ela diz assim: toda ideia do eu sofrerá a imposição do outro. Corpo ideal, função de supereu, outrinho, cor da pele, capital, performance, norma binária. E o comum será sempre uma construção. Porém, podemos mesmo afirmar que não existe um, salvo como ficção ou como mito. Entretanto, o movimento hegemônico de poder, aliado ao capital e à ciência, procura fazer semblante de universalidade, onde a norma quer reinar como lei. Assim, a desmontagem contemporânea do discurso, sustentado pela hierarquia inventada entre as raças, ao que podemos acrescentar entre gênero, idade, capacidade, religião, classe, etc., pluralizou o campo dos ideais, fragilizando a função regulatória dos semblantes como tratamento do real. Como retorno, temos uma imposição obscena do real, sem freios, sem amarras, uma violência desnudada, obscena. Então, isso que ela diz, assim, do retorno do real, com essa violência bruta, assim, que a gente tem testemunhado, acho que nos dá uma dimensão do efeito, né, da desmontagem da hegemonia, assim. Isso tem me ocupado muito. E, bom, talvez propor que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, de repente. E agradecer de novo. Obrigado, Agatha. Obrigada. Luciana. Obrigada, gente. Então, fizemos a opção de chamar as colegas negras e pardas primeiro, as colegas da SIG. Temos ainda mais alguns colegas aqui. Eu vou aqui pela ordem da minha lista, que está fora de ordem. Mas aqui, então, a Isadora e a Janine.
Bom dia. Dizer, assim, da satisfação e da importância desse encontro hoje, especialmente porque ele foi realizado, né, num encontro entre comissões. Eu acho que a biblioteca poder fazer isso de um modo muito interessante para abrir os trabalhos do ano também, junto com a linha de trabalho e também com a comissão do Correio. Então, eu e a Isadora aqui representando um pouco a comissão, lendo esses textos, recebendo esses textos tão importantes, e quero reforçar o convite para que todos possam ler, porque está um correio, me parece, muito denso, diverso, porque ele também cabe ali os testemunhos e também a importância da entrevista com a Isildinha. Eu acho que segue um trabalho e um laço de trabalho bem importante para a nossa instituição. E nesse sentido, assim, eu pensei em dizer, né, sobre esse trabalho que a gente faz com os outros, né? Quero trazer para a gente pensar uma citação do Mbembe, quando ele traz o Eduardo Glissant, na ideia de que trata de, essencialmente, aprender a nascer com outros. Quer dizer, quebrar, sem concessões, todos os espelhos dos quais esperamos que nos seja inevitavelmente devolvida uma imagem de nós mesmos. E a partir daí, só quero finalizar também, para não estender, a gente abrir a conversa, um trecho do texto da Thay Yasmin, né, fazendo ressolo, eu acho que aos colegas, o que a gente está tentando movimentar na manhã de hoje, que diz o seguinte, de novo. É preciso ter a disposição em enfrentar o silêncio, em romper com a omissão, em desvelar a posição do branco nas relações raciais. É preciso lembrar, não se faz política antirracista sem a presença das pessoas negras. Bom, vou fazer um comentário breve também. Por favor. Me fica muito essa ideia mesmo. Uma vez eu ouvi a Yasmin aqui, tá nessa sala, falar das encruzilhadas, né? A gente precisa, para mover tudo isso que a gente está falando, a gente precisa acessar as encruzilhadas, que também tem a ver com a convivência, porque o outro ali, né, o contato com a diferença, nos coloca a questão, né? Nos mobiliza, ainda que nos fragilize como pessoas brancas. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Assim, eu e a Janine escrevemos como duas mulheres brancas, né? E essa é a nossa posição demarcada ali. E então precisa, né, do contato com a diferença, para justamente, mesmo que mobilize essa fragilidade, essa vergonha, né? Também é um movimento importante, né, de poder, de uma certa forma, suportar e atravessar isso. Porque eu acho que tem uma questão, né, tu falava da falta, né, que traz o mal-estar, mas eu acho que esse mal-estar, ele também tem a ver com uma certa fantasia branca, né, de que e isso vai mesmo, né, nos tirar desse lugar universal. Esse é um temor que está na fantasia branca, né? Não ocupar mais esse lugar. Tem a ver com os nossos privilégios, né? Com as nossas regalias, né? Com isso que a gente vai recebendo e vai usufruindo, mesmo que a gente não intencionalmente, né? Não. Enfim, né? Acho que eu queria começar falando isso e pegar um outro aspecto, que é o aspecto do tempo. Porque o tempo é um conceito que muitas vezes nessas discussões ele tem um certo conceito privilegiado, né? O tempo de compreender, o tempo, né? Mas eu também, assim, acho que o nosso texto também foi levantando uma pergunta assim, que tempo é esse
que ideia de tempo é esse que a gente usa? Né? Então, o livro da Leda Maria Martins, né, quando ela fala do tempo espiralar, ela atravessa uma lança nisso, né, de pensar que outras temporalidades são essas, né, que se colocam aí. Porque a própria ideia de tempo que a psicanálise se serve, ela está contextualizada, tá? Né? Ela tem um certo contexto. E quando a Leda Maria Martins vai propondo, né, o tempo espiralar, ela vai trazendo com ela, eu me lembrei muito do texto do Marcos Antônio, né? Toda uma outra coisa, toda uma onda, né, que tem a ver com uma outra epistemologia, uma outra forma de viver o tempo, uma outra forma de conceber esse tempo. E então, esse aspecto me traz essa pergunta, né? Em que ideia de tempo também a gente está lidando, né? E se a gente também não vai usando um pouco essa ideia de tempo para justamente não acessar, né? Que às vezes fica com uma veste de, não, a gente está compreendendo, mas isso serve justamente para não acessar, né? Essa encruzilhada que a gente precisa, né? E eu concordo com o D'Amico, assim, num ponto que eu acho que não tem mais como voltar atrás, né? Assim, algumas pessoas, algumas não, mas muitas pessoas já se deram conta disso, né? E aí, por fim, assim, levanta uma outra pergunta, né, com a Carolina, a gente conversou com a Carolina, né, para escrever o texto, que é essa pergunta de quem pode escrever, né, ou quem pôde escrever até então. Porque no livro da Leda Maria Martins, ela chama o Manuel Rui, né, o autor, para pensar algumas coisas, e aí tem um trecho que diz assim: a escrita do colonizador, a escrita como algo aí privilegiado, né? A escrita do colonizador como a morte da oralidade e dos sujeitos africanos, né? Esse acesso à escrita, que não é um acesso dado a todos, né? Não é todos que podiam escrever, embora escrevessem, né? Então, achei interessante esse trecho, porque a Leda também fala disso, né? Que para os descendentes de africanos, o passado não passou. Por isso que a ideia de tempo, ela me convoca a pensar, né? Tem uma coisa que está aí, né? Que está fazendo barulho e que a gente precisa escutar, né? Porque a Priscila fala isso, né? A gente perde, né? A gente perde se a gente não poder ceder, né? Se a gente não poder justamente se racializar mesmo. Então, é basicamente isso que eu queria recordar. Obrigado, Janine, Isadora. Marta Conta. Estou assim emocionada e bastante entusiasmada com esse momento, como o Zé D'Amico também está otimista, porque esse movimento aqui dá a ideia de um movimento coletivo. E eu não vou lembrar, mas é o pessoal da SIG que fala disso. A saída é coletiva, vários falam, né? E então, esse conjunto de escritos que a gente pretende que tenha um impacto, né, em muitos espaços, é muito importante. E eu estava pensando no letramento, que vários artigos situam isso, letramento racial, a questão da implicação e a questão da ação. Porque essa questão do tempo, né, já passou o tempo. Nós estamos atrás do tempo perdido, né, para a questão da reparação. E a Isildinha fala do risco de se promover ações afirmativas que fracassem, quando elas são só aparência. Parece que a gente responde assim, repara a nossa culpa em relação a tudo isso que acontece, aos efeitos, né, da escravidão e da colonização, e aí tem uma ação afirmativa ali, outra aqui, aí a gente vê
exemplos magníficos, falei de tantos outros, né? Do lixo, do bicho ao lixo, do lixo ao bicho, que é um rapaz envolvido com a questão dos catadores, presidente da Associação Nacional de Catadores, FESURGS, e então é muito importante a gente ver esses exemplos, e isso puxa tantos outros, mas nós precisamos nos implicar com ações que realmente interfiram nas políticas públicas, né? E como instituição também fazer uma busca ativa. Não dá para dizer só assim, depende do desejo da pessoa chegar, até ali, ação afirmativa. Nós temos que ir para as bases e trabalhar, emprestar desejo e trabalhar a afirmação de cidadania. Foi isso que se perdeu, foi isso que os negros perderam, e que os indígenas e toda essa questão da diversidade. Então, a ação afirmativa é a gente sair da instituição e mobilizar a sociedade apoiar e decidir junto com os parlamentares políticas públicas que realmente façam a diferença. Eu vi no teu texto, eu já estou trabalhando com esse conceito de barreiras de acesso, né? Nós estamos organizando um seminário, a POA está convidada, a Escola de Saúde Pública, para os 35 anos do ECA. E aí a ideia é um seminário público onde se chame as várias áreas, especialmente os adolescentes, para falarem dos avanços ou retrocessos e do que mais se precisa fazer para romper barreiras de acesso aos direitos. E, bom, eu estou envolvida com o Afrosul em função da minha filha, que é negra, e essa aproximação, né, tem sido muito importante também para fazer pontes. É o Afrosul que vai para a escola, que vai para cá, onde a gente faz qualquer fórum de debate, a gente tem que chamar as pessoas que estão nesses lugares, porque eles têm muita experiência e porque esse deslocamento produz muitas coisas, tanto para eles quanto para com quem eles convivem, para as instituições. Então, essas trocas entre instituições é importantíssimo. Era isso. Obrigada. Obrigado, Marta. Aqui, Elaine. Dia. Eu gostei muito assim de terminar de ler. O Correio tinha começado, né? Ano passado não tinha terminado. Acho que os textos estão muito bons. Acho que dão conta assim de uma amplitude de vieses assim, né? Relacionados com essa questão do racismo, da branquitude. Achei muito bom. Mas eu destaquei 2 pontos, tá? Porque para não me delongar muito. Um é o testemunho. Os testemunhos achei muito bom. Em especial me chamou a atenção o testemunho da Isabel, né? Quando ela fala essa questão de como na família, o Tomato escreveu, né? A cor ia para o lado do humor, era só abordado do ponto de vista da piada, do humor, né? E nunca num testemunho do sofrimento sofrido, né? Em função da cor, né? Da segregação social, e que também nas análises muitas vezes acontece isso, né? As pessoas não trazem o elemento cor, né? Trazem um sofrimento no corpo, sentem, né? Há um mal-estar, há uma angústia, há um sintoma, mas não vem, o assunto cor não vem, né? Então, como o analista precisa ver, né? Isso que está por trás ali, né? Do que não vem, né? Assim, explicitamente, obviamente, é o nosso trabalho, né? Mas também fiquei pensando nas análises dos brancos, né? Como é importante também que os nossos analistas, né, escutem também nossos pontos cegos, né? Os nossos racismos, os nossos pactos de branquitude, né? Quando a gente traz em análise, ou mesmo até, né, eventualmente isso vem subentendido, mas está ali, né?
que tem essa escuta também para a gente também ir se dando conta, né? Além, óbvio, do letramento, né, que foi falado, acho que é fundamental, né? Para mim, fez toda a diferença, todo o percorrido aqui que a gente fez na linha de trabalho, as discussões, as leituras, né? Para mim foi formativo, assim, né? Que iniciou na saúde pública, devo dizer, foi lá na saúde pública que começou essa discussão, foi a primeira vez que eu vi essa discussão, né? E aí o Conselho de Psicologia, e aí a POA, só que aqui eu acho que a gente aprofundou mais, assim, né, para mim, né? Então, assim, e justamente porque, como alguém cita no texto de Jamila, diz, né, a gente vive numa sociedade racista, então somos racistas, né? Todos nós. Então a gente tem que se dar conta de como somos racistas, aonde, que situações, né? E a gente vai se dando conta, né? Na família, nos lugares que a gente vai. Isso vai perpassando, é uma lente que a gente começa a enxergar, né? E a escutar coisas que antes a gente nem se dava conta, né? E da gente mesmo, né? Também, obviamente. E também o outro ponto que eu queria, acho que foi bom que a Marta trouxe antes, porque eu acho que o meu texto dialoga muito com essa questão que a Marta trouxe, né? Que a Andrea Guerra também traz, né? Porque eu acho assim, na psicanálise, por muito tempo se achou que a psicanálise não tinha a ver com política, D'Amico, entendeu? Que não tinha nada a ver, que era neutra, entendeu? Que assim, então assim, aí a Andrea Guerra fala assim de uma psicanálise, uma clínica psicanalítica geopoliticamente situada, né? Que tem a ver com isso, né? De tu escutar, né? Esses discursos sociais, esse grande outro que está na cultura, que está na gente, né? E poder intervir por aí, né? E que isso, então só a elaboração singular é importante, mas a coletiva também, porque o trauma é singular e coletivo, como a Rosa fala, né? A Miriam Debier, né? Ou seja, ajudar a inscrever na cultura o que não cessa de não se inscrever, né? Então, nesse ponto que eu falo no meu texto, é a questão da legislação que torna obrigatório o ensino, né, da história afro-brasileira e indígena na escola, né, que é efetivada em algumas escolas públicas, mas nas privadas não, até professores são perseguidos quando ficam abordando essa história, muitas vezes. Isso é fundamental, porque tira essa universalidade, né, desse olhar, dessa história branca, né, do colonizador, de que fomos descobertos pelos europeus quando chegaram aqui, como se nada existisse antes, né, como que éramos os atrasados, eles os avançados, né? Então, tu poder contar as outras histórias, isso inscreve na cultura, né? De outra forma, uma criança que vai escutando, ela vê que existe, né? Não está fora do currículo, não está fora da escola, faz parte, né? A história afro-brasileira, e não só da escravização, a história dos valores, né? Da contribuição cultural, dos indígenas, os saberes, nossa, os saberes, né? Esses dias eu recebi, o algoritmo me mandou a civilização Inca, né? Eram muito mais avançados que os europeus que chegaram, tinham tecnologias, engenharias, né? Então, essa ideia de que os europeus eram os avançados, né? Não, nós aqui, os nossos indígenas também, conhecimento, né, de tudo aqui, né, da nossa fauna, flora, da água, do ecossistema, né? É isso. Obrigado, Elaine. A Carolina, nova integrante da coordenação da linha de trabalho da área Fico de racialidades. bem feliz pelo convite e também queria agradecer de novo, né, publicamente a Eliane, cadê ela? Que por muito tempo, né, ajudou a criar esse trabalho. Enfim, já fiz isso no outro evento, mas acho que eu queria fazer de novo porque tem outras pessoas aqui hoje. Falta muita gente? Essa Tá, última, que bom. abrimos depois um pouco. Tá, eu queria recortar, assim, do trabalho da Isabel também, né? Uma frase que ela diz: o que eu ensurdeci na cor da minha pele, né? E eu li sem querer escureci na cor da minha pele. E acho que essa é uma questão que todos nós, né, quem não fez vai ter que se fazer em algum momento, né? Porque não tem muita volta. O que a gente ensurdece, o que a gente escurece, né? Eu pensei também no que a gente embranquece, com embranquecer, né? O que a gente também, de certa forma, esquece para se embranquecer. Enfim. Mas acho que a Yasmin traz isso de que não vamos continuar seguindo
erro, eu acho que tu nomeia assim, né, de continuar falando sobre o sofrimento que o racismo causa aos negros. Eu acho que a gente tem que falar também sobre o nosso lugar de branco, né? E eu acho que essa tua pergunta é uma pergunta que eu escutei de muitas pacientes que chegaram, no início da minha clínica ainda, em função das políticas afirmativas na universidade, né? Começaram a acessar o meu consultório em função dessa política mesmo, uma política de assistência à saúde, né? E essas pessoas começaram a chegar para mim. E eu acho que tem essa política que eu acho que o principal, eu pensei isso lendo o teu texto, assim, é que ela fez a gente ter o negro na condição de colega. Eu acho que isso é algo muito importante, né? Porque é diferente ter outro, né? É, assim, um coletivo de pessoas negras na condição de colega, que eu acho que é isso que a gente não suporta muito aqui, né? Aqui que eu digo, enfim, no Brasil, me parece, ter os negros na condição de colega, né? De uma horizontalidade, não numa condição de subalternidade. Mas isso foi muito difícil, assim, porque essa pergunta que as pacientes enfrentavam, obviamente que não ficou só com elas, né? Eu comecei a precisar me haver com isso, né? Com a minha racialidade, com como é que isso me atravessava. E não é sem o corpo, né? Como já se falou muito aqui, não é sem o corpo e não é simples, até hoje não é, né? Assim, mas a gente enfrentar os próprios racismos, fascismos, as aparofobias todas que nos habitam, né? Então, assim, poder pensar que eu realmente me incomodava porque a paciente precisava ir no banheiro toda vez que chegava, ou porque chegava com o pé embarrado e sujava o meu tapete, né? Então, é horrível a gente se dar conta que a gente pensa essas coisas, né? E ter onde falar disso, e ter onde pensar isso, e poder enfrentar isso, e não ficar paralisado, né? Não agir também numa resposta culpada em relação a isso. É um trabalho imenso, assim, né? Mas que é necessário. Então, precisamos avançar. O Jaime falou, né, que é importante a gente fazer, acho que circular entre nós, né? E na hora que ele falou isso, me deu, assim, uma coisa no ouvido. Entre nós, quem? Né? Quem são esses nós que a gente... eu acho que essa é um pouco a questão também, né? Os nós tudo amarrado. E entre nós brancos, vamos seguir falando entre nós brancos, né? Porque hoje ainda tem um pouco mais de pessoas negras aqui, mas não é o comum. O comum é a gente ter pouquíssimas, né? Ou quando tem. Então, não é 100, né? Como diz a Yasmin, não é 100. Lembrei do Lacan, não é, a angústia não é 100 também, né? E então, algo realmente do mal-estar, né? A Yasmin diz a disposição para enfrentar o silêncio, de que se instale mal-estar e a disposição para enfrentar o silêncio, e eu acho que eu queria acrescentar também o silenciamento, né? E agora se diz que então os negros estão silenciando os brancos, e eu discordo completamente disso, né? Eu acho que foram os brancos que inventaram o lugar de cálice, o silenciamento, e que continuam operando isso, né? Então, acho que tá, só mais duas coisas. Que eu acho que a gente precisa. A Pri falou que o celular estava se bobeando, né? E a gente ficou dando risada para de ter bobear. E eu acho que é um pouco isso. Vamos parar de nos bobear, né? Porque assim, a gente sabe que abrir Deu ação o tempo de compreender. Deu o tempo de compreender. É uma vergonha Né? A gente sabe que só abrir ação afirmativa não é suficiente. Não vem esse papinho de não vieram porque não quiseram, que agora tem ação afirmativa. Não cola mais, ninguém mais aguenta ouvir isso. E assim, também queria registrar publicamente meu lamento, assim, da carta do grupo de temporário para ações afirmativas não ter sido publicada, assim, no Correio. Eu acho que foi uma decisão ok, consensuada, né? Mas, enfim, não totalmente aceita dentro de mim, então queria fazer esse registro.
É isso. Obrigado, Carolina. Ah, assim, nós vamos abrir para uma rápida circulação da palavra entre vocês que estão, nós que estamos aqui presentes e que desejarem intervir. Nós temos 11 minutos para fazer isso. Pelo seguinte, agora às 11 horas entra outra atividade e leva 10 minutos para o computador registrar a gravação do nosso evento. Então, a gente tem que, né, fazer a contagem para baixo. Então, a palavra fica aberta para quem quiser fazer algum comentário. Por favor, de forma breve, temos esses 10 minutos. A Luciane e a Eliana. Então, Luciane, a Doris. Doris, só que tem que chegar. Consegue sim. É difícil falar. Falar. Sim, eu fiquei muito impactada, porque eu não estava acompanhando tão de perto, assim, essa discussão, né? Mas fico pensando na importância disso começar na escola. Então, nós estamos falando nas universidades, estamos falando nas ações afirmativas, mas não estamos falando na escola. Eu, particularmente, trabalho com assessorias de escolas conveniadas do município, né? Mas que nos convocam enquanto clínica em tempo de forma particular, e são pessoas que a gente vê que a maioria dos educadores são negros, e temos muitas crianças negras. E um dos pedidos das escolas atualmente é para falar sobre isso, sobre a racialidade. Mas vou trazer, quando vocês estavam falando, me pegou a questão dos dessemelhantes. Talvez seja uma discussão para a gente pensar, porque eu vejo um movimento nas escolas com as crianças muito interessante. Quando começou aquela novela do Renascer e tinha uma menina negra com cabelo maravilhoso, assim, isso começou nas crianças mexer, elas queriam ser igual a essa menina, e começou muitas questões e as escolas abrindo para falar sobre isso, sobre os ancestrais, sobre a questão. Enfim, eu vou trazer um recorte de uma criança que era paciente minha, rapidinho, que na escola passavam prendendo o cabelo das crianças negras para não pegar piolho. E essa criança, quando viu essa menina, ela queria ser igual e começou um movimento na escola e montaram o canto dos cabeleireiros. Então, essa menina começou a soltar os cabelos e todo mundo soltou os cabelos e começou todo um trabalho falando das famílias, dos ancestrais, da importância da beleza negra. E essa menina agora só anda com os cabelos soltos. Então, nessa escola, começou a ter um lugar muito importante, onde as crianças em assembleia falavam de como era bonito se embelezar, né? E ficar como as artistas negras. É só isso que eu queria trazer. Obrigado, Luciane. Tentar ser breve, mas eu queria reportar um aspecto, né? Acho muito legal que a gente esteja avançando, né? Avançando no sentido do trabalho com a resistência, né? De ir trabalhando com aquilo que faz obstáculo, né? A poder pensar sobre essa questão, ainda com muito por fazer. Mas eu queria recortar no texto da Yasmin, né? No título e na parte final, né? Ações afirmativas, um novo ato de fundação. E aqui no final, né, ela vai colocar: o ato de fundação de uma instituição também passa pelas respostas que se pretende dar a algumas dessas questões, né, que ela vai trabalhando no texto. Neste momento em que o Brasil queima e que nos falta ar, não consigo deixar de pensar que existiram e existem povos que deram outras respostas a essas questões.
Então, eu queria trazer rapidamente também uma fala da Vânia Cidade, uma conversa no CRP que houve entre as instituições psicanalíticas, onde ela trouxe, reportou o reparar, né? Não no sentido dessa produção onde a falta está no outro, então a gente repara algo que falta ao outro, mas ela vai falar do reparar no sentido do atentar, né? Prestar atenção, olhar, recolher aquilo que o outro, né, está trazendo, né? E nesse sentido, eu acho que sim, que passa pelo mal-estar e pelo, né, atravessar esse tempo, mas passa também por um trabalho com a falta que eu acho que é super também, vamos dizer assim, na via do desejo, né? Porque acho que muitas respostas que hoje se colocam passam pela via do desejo. E aí eu me lembro da Helene Cixous, que vai escrever, né, um pouco a partir da escrita literária e já finalizando, né? Ela vai fazer e eu acho que tu trouxe o Faleiro e a Yasmin e a Priscila, enfim, né? Todos que também me lembrei da Conceição Evaristo, fala muito, né? E aí ela faz uma pergunta, né? O que essas escritas, então, apontam da psicanálise, e eu acrescentaria as epistemologias, né? Que eu acho que o D'Amico trouxe, aponta da psicanálise no que ela não se conhece, né? Acho que esse é um ponto de sequência de trabalho. Obrigado, Luciane. Eliana? Bom, muito rapidamente, para a gente poder concluir, né, nesse ótimo trabalho da manhã, eu fiquei muito tocada com uma frase que o D'Amico falou, o racismo está aumentando, né? E a fala inicial da Priscila também, situando o quanto nós brancos perdemos quando a gente escamoteia a branquitude, não se racializa, enfim. Então, muito rapidamente, eu queria só trazer uma citação do Mbembe, que me tocou muito, já faz algum tempo, já me fez trabalhar, que ele diz o seguinte, no Política das Inimizades. Hoje em dia, ainda não é claro para o senso comum que a escravatura dos negros e as atrocidades coloniais fazem parte da memória do mundo. Ainda menos que essa memória, porque comum, não é propriedade apenas dos povos que foram vítimas desses acontecimentos, mas da humanidade no seu todo. Ou melhor, enquanto formos incapazes de assumir as memórias de todo o mundo, será impossível imaginar um mundo verdadeiramente comum e uma humanidade verdadeiramente universal. Era isso. Obrigado. A Priscila e o Norton, como eu disse, precisaram sair, que tem outra atividade. E para encerrar a nossa leitura na biblioteca, temos 3 minutos, bem? Sobre livre associação alguns significantes que eu recolhi. Parece que, enquanto instituição, a gente se pergunta como avançar para esse outro tempo, que não o de compreender. E aí eu sublinhei alguns significantes. Quebrar espelhos, sentir vergonha, tudo foi falado aqui hoje, tá? Quebrar espelhos, sentir vergonha, sentir um mal-estar que tem a ver com a passagem pelo corpo, e eu acho que o corpo é fundamental, né? E que, então, nesse contato de hoje, a gente possa, lembrando a colega ali, dar mais um passinho à frente, né? Num sentido coletivo, porque temos, inclusive, 2 instituições, enfim, a faculdade, para que o negro possa ser incluído, visto como um colega e que possa estar em maior presença dentro
dos locais. Então, assim, hoje eu acho que é um momento privilegiado porque temos colegas negros aqui que puderam contribuir com esse nosso evento. É isso. Obrigado, Yara. Então, gente, a Yolanda, então, da Comissão da Biblioteca, vai fazer o nosso encerramento. Não é sem pouca emoção e pouco nervosismo. Eu já agradeci a Yasmin logo que a gente se encontrou pela manhã, porque, junto com o D'Amico, duas pessoas que me convidaram a ocupar um outro lugar, né, nesse epistemicídio, né, pensando assim. O livro da Yasmin, acho que vale muito, tem umas espiadinhas, não li todo. Vai ter o lançamento, né, Yasmin? 26. Isso, num lugar novo, na Vieira de Castro, né? Travessa da Paz. Ah, Travessa da Paz. Então, então em nome... Número? Entendo. É a sete aqui, ó, o ano passado. Espaço Parque Aberto, uma instituição nova, que a gente está criando, evidentemente, ou mais negra, de clínica, cultura, um espaço de cura, assim, no sentido arte-diaspórico. A gente vai poder, então, divulgar mais próximo, né? Mandem para nós os dados para a gente divulgar. Coloquei aqui um tropeço, porque eu acho que é dos tropeços que a gente colhe também os bons êxitos, né? E talvez também os melhores efeitos. Teve uma leitura que me chamou a atenção, que é sobre pesquisar junto aos mortos. Não sei muito falar sobre isso, mas tem uma frase que diz assim: não acabou, porque jamais termina. Acho que tem muito a ver com o que a gente pôde viver hoje, né? Também contente porque Yasmin teve há um tempo atrás, acho que nosso primeiro Leituras na Biblioteca foi com ela, Sim. né? E o livro da Neuza, né, Tornar-se Negro, também foi potente, foi importante. Abrir a agenda da associação com Leituras na Biblioteca, eu acho que diz muito também do nosso compromisso com a palavra, né? Eu encontrei na ata da fundação, da associação, uma certa companhia para pensar, né, sobre que forma é possível a difusão da prática discursiva da psicanálise. E ali fala a contingência. Vou citar. A crise das visões do mundo, ou mesmo de ideais viáveis no pensamento e na vivência dito pós-modernos, crise sensível no campo político, deixa a paixão de compreender de mais uma geração em uma hesitação entre um apelo à religião e uma adesão à razão cínica. Ela é uma prática que questiona justamente as condições que acuam o sujeito à necessidade de uma consolação. Como prática, ela se mantém só enquanto houver analistas à altura da experiência. Efeito de transferência de trabalho, podemos testemunhar hoje a produção e a apresentação desta psicanálise que interroga e se interroga. A biblioteca, espaço de utopias, nos recorda que as produções estão à espera de leituras e as mais diversas formas de circulação da palavra. A produção de espaços vazios nas estantes, fazendo a falta como presentificação de desejo. Trabalhamos com 2 projetos que marcam bastante o nosso, né? O Letra Viva e o Leituras na Biblioteca. Propostas de sobrevoo nas questões que atravessam a prática clínica. Seria aqui a expressão de uma militância clínica, palavra que eu recordo da entrevista, né, com a Isildinha, que me marcou muito nessa edição do Correio. Há de se continuar trocando, tecendo e circulando com, prioritariamente circulando com,
Agradecemos, então, aqui, mais uma vez, a presença e participação de vocês no Leituras da Biblioteca, já deixando aberto o convite para um próximo encontro logo que possível, assim como o convite para conhecer o espaço da biblioteca, seu importante acervo, que pode ser conhecido tanto pelo acesso à página da BOA e também o espaço geográfico, né? E segue disponível também para consulta e leitura local. Para quem puder acompanhar, então, tem agora um outro encontro, um outro evento, que é o Palavra Aberta, na Livraria Baleia, que é na Andradas 351, né? Que eu acho que também é dar continuidade a essa proposta nossa, né? E a todos, então, obrigada, né? Agradeço. Um ótimo dia e até o próximo encontro, então. Então, pessoal, Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal.